make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Bom dia, pessoal do terceiro ano IST, e voltamos, né, e com o nosso novo livro. E aí nós vamos trabalhar hoje na página 4, né, nosso material. Ele trabalha com vários gêneros, tá? E hoje nós vamos trabalhar com conto, certo? E o que seria o conto, né? Como nós estamos vendo aí na tela, el cuento é uma narração breve. Uma narração breve, feito de imaginário, né? Protagoniza um grupo reduzido de personagens. Normalmente 2, 3, né? Nós temos vários contos, né? Com argumentos, né? Há vários tipos, né? Várias histórias aí. Tá? São contos populares e há também os contos literários, certo? Conto popular é uma narração tradicional de transmissão oral e se apresenta em múltiplas versões. Tá? Não há uma regra para o mesmo conto, certo? E coincide com a estrutura, porém muda alguns detalhes. E aquela questão que conta um conto aumenta um ponto, né? Tem 3 subtipos: os contos de fadas, os contos maravilhosos e os contos de animais, tá? E ainda os de costumes, né? O conto literário, por sua vez, é o conto transmitido mediante a escritura, certo? O autor normalmente é conhecido, né? Cria o texto, né? Fixa no escrito e apresenta geralmente, né, uma única versão, tá? Diferente do que conta um conto. Aqueles contos que são de transmissão oral, certo? E ele segue normalmente a mesma regra porque ele foi registrado, foi escrito, registrado no sentido de escrito, ok? As características dos contos, gente. O conto preserva várias características, né, que diferenciam de outros gêneros narrativos. Eles são breves, são pequenos, tá? O gênero narrativo, o conto narrativo, né, uma narração, tá, com relatos feito, né, de fatos reais ou imaginários, tá? E que sucedem os personagens em um lugar, tá? Contam algo que aconteceu, né? Que até mesmo sonhamos, né? Ou quando contamos um conto, tá? Ele é feito de uma narração breve, de uma história, diríamos assim, tá? Ele também pode ser, gente, um conto ficção, né? Onde temos estrutura que pode ser baseada em fatos reais, né? Ou simplesmente uma ficção. E é marcado pelo realismo, tá? E o conto, ele funciona, né, com o recorte da realidade. O conto argumental tem uma estrutura de feitos entrelaçados, ações e consequências, certo? E é formado por uma introdução, tá? Um desenvolvimento, tá? Dessa narrativa, certo? E nós temos a única linha argumental, tá? Que diferencia, diferente da novela. O conto são situações que se encadeiam, tá? E vão acontecendo, vão se desenrolando, tá? Feitos, ações, pós-ações, tá? Nós temos uma estrutura centrípeta. O que quer dizer isso? Todos os elementos são mencionados na narração do conto, estão relacionados e funcionam como indícios de argumentos, tá? Então eles vão acontecendo e vai havendo sempre um porquê, né? Dessa situação está acontecendo, tá? Eles têm normalmente um só personagem, tá? Pode acontecer o problema que nós vamos ver daqui a pouco, Sapo e a Rosa, mas normalmente ele foca no personagem, né? E a história falará de um personagem em particular, por isso que nós colocamos um único personagem, né? Os outros são secundários, né? E é com ele que ocorrem os fatos, tá? E a unidade de efeito, né? Ele compartilha características com a poesia. Esses pontos, esse escrito pode ser lido de forma corrida, tá? Do princípio ao fim, sem cortar, sem entrelaçar a leitura. Ele pode ser, você vai entender, né? É provável que se perda o efeito narrativo quando você lê de forma corrida, tá? Tranquilo? E o conto também é breve. Por cumprir todas as demais características do conto, deve ser breve. Ele, obrigatoriamente, é breve. E nós temos também a questão da prosa, tá, gente? Enquanto
deve estar escrito em prosa, ou seja, parágrafos, tá? Normalmente ele vai acontecer essa característica quando ele é escrito, tá bom? Então o conto, ele é ficção, ele trabalha com personagens, tá? Vários personagens, nós vamos ver agora o conto da Rosa e o Sapo, que normalmente ele começa em um tempo, né? Um tempo de era uma vez, e nós vamos começar mais ou menos assim, tá, gente? Com essa característica do conto. Atrasou um pouco o nosso slide aqui, né? Mas ele está aqui para a gente acompanhar, certo? A questão das estruturas, né? A questão das características do conto, certo? A gente pode acompanhar aqui. E no nosso material também nós temos, certo? E a Rosa e o Sapo. Diz assim: havia uma vez, olha lá o tempo passado, um tempo qualquer, uma rosa muito hermosa e bella. Se sentia maravillosamente a saber que era ella la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que la gente la veía de lejos. Un día se dio cuenta de que al lado de ella siempre se colocaba un sapo grande y oscuro. Por motivo porque nadie se acercaba a verla de cerca. Próximo, ¿eh? Indignada ante lo descubierto, le ordenó al sapo que se fuera de inmediato. Y el sapo fue obediente y le dijo: está bien, me marcho si así lo que quieres. Poco tiempo después, el sapo pasó por donde estaba la rosa y se sorprendió a ver la rosa totalmente marchita, sin hojas, sin pétalos. Le dijo entonces: te veo francamente mal. ¿Qué te pasó? La rosa contestó: es que desde que tú fuiste, las hormigas me han comido día a día y nunca he podido volver a ser igual. Al sapo solo contestó: pues claro, cuando yo estaba aquí me comí esas hormigas y por eso siempre eras la más bella de jardín. Morgela, la moral da história: muchas veces despreciamos a los demás por creer que somos más que ellos, más bellos o simplemente que no sirven para nada. Dios no hace a nadie para que esté sobrado el mundo. Todos tenemos algo especial que hacer, algo que aprender con los demás, algo que enseñar, y nadie debe despreciar a nadie. No vaya a ser que esta persona no esté haciendo bien, da qual se ni quiera seamos conscientes. Então, gente, o conto ele tem essa moral, né, de fazer essa relação com o que vivemos, com o que podemos aprender. E a questão da Rosa seria essa, né? Enquanto eu estava aqui, eu era feio, você bela, você não me dava valor, mas era eu que comia as formigas. Então, ele servia para algo. Então, há uma moralidade, certo? E aí nós vamos para o nosso exercício que está na página 4, que diz assim: da leitura do texto você pode concluir o que, gente? Aí nós temos aí a letra A, B, C e D, que da letra A diz assim: a vida solitária carece de sentido? Bom, o texto, ela estava sozinha, ficou sozinha depois do sapo e perdeu muito o sentido porque para ela era a beleza que era importante, né? Letra B, os sapos são incompatíveis com a rosa. O texto não fala isso, né? Letra C, os jardins devem ter sempre muitos sapos. Bom, gente, isso aí não está muito descrito, não está muito relacionado, né? A beleza depende de elementos externos. Bom, o texto nos mostra que tem essa relação também. E a letra E diz assim: o que parece ser um estorvo às vezes pode ser útil. Olha lá, o que parece ser um problema às vezes é a nossa solução, né? Então, para a gente, a letra E fica mais assertiva, ok? E vamos para a segunda questão, que diz assim: com relação às atitudes da Rosa e do Sapo, é correto afirmar que são, respectivamente, né, sucessivamente, letra A, arrogante e crítica. A Rosa realmente foi um pouco arrogante, mas o Sapo simplesmente ele aceitou, né, em primeiro momento. Letra B, humilde e hostil. Bom, o Sapo foi humilde, a Rosa não foi hostil. Ele ficou com ela durante um bom tempo.
E a letra C, soberba e humilde. Sim, a Rosa foi soberba e o sapo humilde em deixá-la, né? E até quando foi conversar com ela também. Letra C, reflexiva, prepotente. O sapo não foi prepotente, nós estamos falando sucessivamente, né, respectivamente, ok? E a letra E, compreensiva. A Rosa não foi compreensiva em nenhum momento. Então, para a gente fica a letra C, ok? A letra C é mais assertiva para nós. E a terceira questão que diz assim, sobre o uso da língua presente no texto, é correto afirmar que, sin embargo, expressa carência, contudo, né? Nada, né, possui um referente concreto. Letra C, entonces, né, assim, todavia, tem o valor temporal. Dia a dia equivale a diariamente. Sim, dia a dia equivale diariamente, né? Letra D. Tranquilo? Nosso exercício de poucas questões e nós temos um outro exercício para nós fazermos. E isso aí fica com vocês para a gente corrigir. Vocês vão fazer esse exercício e vão enviar para mim para que eu possa corrigir, ok? Abraço, abração a todos, gente.